Muito bem, são 8 horas em ponto na Rádio Clube 98, 8 horas em ponto, e entra no ar a partir de agora o Em Pauta. Em Pauta entra no ar agora na Rádio Clube 98 e o professor José Humberto já está na linha conosco. Professor José Humberto, com a participação antecipada, nós então antecipamos a participação do professor José Humberto, que participa agora aqui no Em Pauta, professor universitário. Professor, Semana Santa, o senhor teve aí um descansozinho na sexta-feira, te vi na celebração, matei um pouco da saudade, afinal de contas te vejo só uma vez na semana. Deu para descansar, professor Zé Humberto? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, Deus. Boa noite para você e para o ouvinte da Clube. Sim, deu para descansar. Participei de vários momentos das celebrações da sexta-feira e também no domingo de Páscoa. Foi muito bom, muito interessante. Professor Zé Humberto, e as polêmicas, elas não tiveram sossego nem durante o feriado, viu? Nós temos alguns assuntos a tratar aqui na Rádio Clube 98, assuntos de âmbito nacional e também local. E o primeiro deles a gente chega para falar a respeito da Eletrobras, porque ministro do Tribunal de Contas da União diz à CNN que pedirá vista e deve travar privatização da Eletrobras. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, informou que pedirá vista de 60 dias do processo que analisa a privatização da Eletrobras. Na prática, isso tende a inviabilizar a venda da estatal. O pedido de vista, segundo ele, será apresentado assim que o voto do relator ministro Haroldo Cedras for apresentado. Na semana passada, Cedras pautou o julgamento para essa quarta-feira, dia 20, e sinalizou que disponibilizaria o voto até o início da semana. É uma importante privatização para o país ou tá com nada, professor Zé Humberto? Olha, feita nos moldes de privatizações como a do setor de telecomunicações em 98, é importante que o Estado atraia investimentos e traga segurança para o setor. Mas me parece que o governo está fazendo a privatização da Eletrobras a toque de caixa, e aí há atropelos que o TCU deseja nesse momento frear. Por isso que o ministro Vital do Rego Filho está pedindo vista do processo por 60 dias. Aí isso coincide com a entrada do processo eleitoral e provavelmente nós não vamos ter esse ano a privatização da Eletrobras. Veja bem, Matheus, o setor energético no Brasil e ouvintes, ele depende de muitos investimentos, mas nós não podemos ter um processo de privatização como, por exemplo, da CELG em Goiás, porque o processo de privatização da CELG em Goiás, Centrais Elétricas de Goiás, e também do Amapá, que nós vimos aí nas redes sociais, na televisão aí, no ano passado, Macapá às escuras, o interior às escuras, e depois de privatização. Então, o processo tem que trazer garantias. Então, o Tribunal de Contas da União, ele freou isso aí, exatamente porque o ministro, ele quer detalhar, ele quer entender o processo de privatização. Eu entendo que é uma medida correta. Falando de Covid-19, Brasil volta a registrar média móvel de óbitos por Covid-19 abaixo de 100. A gente teve também, tanto Patos de Minas quanto Patrocínio, de ter dias com 0 casos confirmados de Covid-19. Há quem diz ainda que vacina não funciona, professor Zé Humberto, mas o que acontece? Para explicar para o ouvinte, eu entendo, é a forma do Matheus Alves entender. Imagine um curral com muitas vacas, porteiras abertas, e à medida que essas vacas com porteiras abertas vão saindo, elas espalham o seu estrume por todo o pasto. Agora, para aqui comigo. Se você fecha a porteira e vai isolando essas vacas dentro do curral, elas vão espalhar pouco estrume da pastagem, e aquele estrume vai ficar somente ali dentro do curral. E o que eu tô querendo dizer com isso? Porque
à medida que eu não estou comparando as pessoas a vacas, mas apenas estou fazendo uma comparação para você poder entender, à medida que a gente vai vacinando, a gente vai isolando o vírus e ele vai ficando isolado, acuado, até que consigamos exterminá-lo. Afinal de contas, por quê? As pessoas vão criando imunidade e a vacina permite criar essa imunidade e ficarmos mais fortes com relação à contaminação de Covid-19. E ao se ter uma imunidade mais forte, o vírus vai ficando isolado. É como se você, nesse contexto que eu disse, quando a porteira está aberta, você vai fechando as porteiras e isolando o vírus. E aos pouquinhos, não é da noite para o dia, aos pouquinhos ele vai perdendo força. É um sinal muito óbvio de que a vacinação está dando certo. Ou não, professor Zé Humberto? Mais do que certa aí a sua comparação, e a sua comparação ela faz todo sentido, porque o ouvinte compreende isso, porque nós estamos numa região essencialmente do agronegócio, né? Então, falar nessa linguagem é realmente simplificar esse entendimento. Então, o nosso sucesso aí, a redução drástica de casos, ela está diretamente associada à imunização. Nós já temos 70% da população brasileira totalmente imunizada. Nós já temos casos da aplicação já da 4ª dose, né, em vários locais do Brasil, e nós caminhamos para a transformação de uma pandemia em uma endemia. Só que nós não podemos, nós já falamos isso aqui outras vezes, caímos no descuido, porque nós estamos vendo cidade chinesa ainda fazendo isolamento de população por causa do aumento de casos. Por que aumento de casos lá? Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado aqui, né? Nós não nos descuidarmos daquilo que é recomendável para nós. Eu entendo, e infectologistas também, que são os primeiros entendidos no assunto, entendem que o uso do álcool gel 70, o uso da máscara ainda são instrumentos importantíssimos. Eu vou continuar usando. Muito bem, essa participação do professor José Humberto Camelo aqui na Rádio Clube 98, professor universitário. A gente continua com os assuntos em pauta, assuntos polêmicos. Professor Zé Humberto, amigos de infância que se reencontram? Será? João Dória e Eduardo Leite se reúnem em São Paulo. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória, se encontrou com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nesta terça-feira em São Paulo. De acordo com fontes relacionadas aos tucanos, o convite para a reunião partiu de Eduardo Leite. Sem intermediações, o convite teria sido prontamente aceito por João Dória. Eu não sei se o senhor teve conhecimento, mas a gente teve também uma reunião do Eduardo Leite, que aconteceu também com Paulinho da Força e Aécio Neves. E aí foi uma polêmica danada, professor Zé Humberto, porque o Eduardo Leite cortou o Aécio da foto, postou só a foto dele com o Paulinho da Força. Aí o Paulinho da Força postou a foto dele com o Aécio Neves e o próprio Paulinho. Peraí, será que o Eduardo Leite está ganhando força do lado aécio-nevista do PSDB para tirar o Dória do trono? Ou não? Na verdade, na semana passada, na semana atrasada, nós assistimos a manifestações do Aécio Neves pelas redes sociais falando da necessidade da escolha do candidato do PSDB num processo democrático, ou seja, de que o Eduardo Leite ele foi alijado do processo e o Dória usou mão de ferro para se apresentar como candidato do PSDB. Porque claramente há uma rusga entre João Dória e Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais. Eles não se bicam, né? Então é perfeitamente inteligível, compreensível essa aproximação do Aécio Neves com o Eduardo Cunha. Mas isso traz um outro retrato, ouvintes e Matheus Alves. A terceira via, com essas brigas todas, ela não emplaca, né? Pesquisa aqui feita em Minas Gerais entre os dias 14 e 17, salvo engano, divulgada hoje por uma rádio de Belo Horizonte, mostra, e com análises, que a terceira via parece não querer emplacar. E por que não? Porque, por exemplo, a Simone Tebet se apresentou como nome do MDB, para
para terceira via. Aí o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, ficou chateado com isso. Aí nós vemos essa tentativa aí do Dória ainda de se apresentar com o nome da terceira via, mas não traz consenso, nem mesmo dentro da própria legenda do PSDB. E aí você falou de figuras que tiraram fotos aí com o Aécio, mas tem notícia aí agora de tarde que o Paulinho da Força e do Solidariedade já declarou apoio ao ex-presidente Lula. Então é um momento assim de muita conversa e de muita negociação. Agora, o Eduardo Leite, não sei se vai colher muitos dividendos se aliando à figura bastante desgastada do ex-governador e ex-senador e hoje deputado federal Aécio Neves, né? Porque o Aécio Neves, na última eleição para deputado federal, acreditava-se que ele seria um campeoníssimo de votos e ele teve pouco mais de 100 mil votos, né? Então, na verdade, esse encontro Eduardo Leite e Aécio Neves na verdade, um enfrentamento dentro da legenda à figura do governador de São Paulo, agora ex-governador de São Paulo, João Dória. Muito bem, a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, 3818-1798. Ô professor Zé Humberto, a gente continua aqui nas ondas da Rádio Clube 98, mas eu preciso fazer um rápido intervalo, viu? Colocar o bloco em dia e tem muito assunto ainda pra gente tratar. A gente vai falar sobre eleição. Coisa incerta, hein? Que coisa mais incerta tá as eleições de 2022. É candidato desistindo, é candidato que sai do páreo, é candidato que permanece no páreo, é a polarização que aumenta a cada dia, é Bolsonaro que tá crescendo nas pesquisas, é Lula que tá caindo, é Zema em primeiro lugar, é Lula em primeiro lugar em Minas. Esses são os resultados. Rápido intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Churrasco Bom Chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte. Ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco Bom Chimarrão. Andando, trago e mulher. Música e notícia. Músicas selecionadas e as principais informações do dia. Música e notícia. Apresentação: Zuleide Souza. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. A
gente continua aqui nas ondas da Rádio Clube 98, porque hoje a participação do professor Zé Humberto Camelo aqui junto conosco. Professor, a gente tem muito assunto a comentar, mas vamos para a nossa realidade local, porque eu até fui adicionado nesse grupo, viu? Grupo Orgulho de Ser Patense, e fui adicionado, assim como diversos outros personagens da imprensa patense. Ezequiel Galvão recebe membros do Grupo Orgulho de Ser Patense contrários ao reajuste de 25,23% do salário dos vereadores. E eu achei muito interessante, estou acompanhando as conversas do grupo e são cidadãos empenhados. E se o senhor quiser, eu peço para adicioná-lo também para o senhor observar as mensagens. Fique à vontade, são muitas mensagens, viu? Inclusive aqui agora, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp e aí são de 8 horas até agora, já foram mais de 153 mensagens. Então é muita coisa. Orgulho de Ser Patense é o grupo do WhatsApp que está levantando essa discussão, e está marcada também uma manifestação, viu? Está marcada uma manifestação contra o aumento de 25,23% e estão sendo recolhidas assinaturas. A manifestação vai acontecer no dia 23 de abril. Dia 23 de abril vai dar no sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Major Gotti, esquina Colegário Maciel, bem no centro de Patos de Minas. Faça sua parte como cidadão patense e diga não. É uma movimentação por parte da sociedade patense que tem como objetivo tentar barrar esse reajuste salarial. Professor Zé Humberto, e aí o presidente da Câmara chutou a bola, a Câmara Municipal, né? O Poder Legislativo chutou a bola lá pro Eldorado, só que o Eldorado pegou a faca, rasgou a bola e mandou de volta o projeto. Professor Zé Humberto, o prefeito tá arregando ou quem tem que decidir isso mesmo é a Câmara? Olha, na verdade, se houvesse realmente vontade política de atender ao anseio da população, que entende que nesse momento esse aumento é um absurdo, o próprio prefeito poderia ter dado um parecer desfavorável a esse aumento. Mas ele, lembrando aí Pôncio Pilatos, né, ele lavou as mãos, Matheus. Agora, muito me admira professor Zé Humberto, eu queria te parabenizar por este exemplo muito bem colocado e muito bem lembrado. Lavou as mãos. Quem decide agora é os vereadores, realmente. Mas assim, esse movimento aí já hoje se reuniu com o presidente da Câmara, o Ezequiel Azevedo. Mas, de novo, eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz na semana passada, que é o seguinte: a iniciativa de 4 brilhantes cidadãos, né, que têm as suas vidas comuns, dona de casa, profissional, empregado, etc. E aí, Matheus, o que eu gostaria mesmo de ver, e quem entende um pouco mais de política e tem discernimento acerca do contexto, do que isso representa para o município, eu gostaria de ver nesse grupo também participando entidades representativas da sociedade que trariam peso a essa reivindicação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu gostaria muito de ver as lojas maçônicas, eu gostaria de ver a CDL, eu gostaria de ver a Agência de Desenvolvimento Econômico de Patos de Minas, Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas, perdão, a ADESP, e outras entidades que possam manifestar o seu desagravo em relação à impropriedade, ao momento inoportuno desse aumento. Sabe, porque está muito interessante, tem uma manifestação programada para o dia 23, aí você está me dizendo aí que já tem várias pessoas participando de um grupo, mais de 150 mensagens, mas uma coisa o Emerson, vou ver se eu lembro o nome, o Emerson Barbosa e a Dona Maria Aparecida participarem, o Matheus Alves, se não fosse da imprensa, participar, o cidadão Y lá participar. Outra coisa são as entidades representativas da sociedade civil participarem. Aí sim isso ganharia coro. Então eu tenho medo de que isso fique sendo apenas uma revolta, uma insatisfação popular e que não tenha respaldo. E com essas entidades participando e se manifestando, aí sim isso ganharia peso. Aí nós vamos ver se essas entidades realmente têm interesse em defender aquilo que é da vontade do povo.
Muito bem, a gente tem mais informação a ser comentada. Após pressão, o governo cogita reajuste maior para policiais, viu? Após a pressão das entidades de classe da Segurança Pública da União no encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, na tarde desta segunda-feira, a pasta voltou a cogitar um reajuste maior para forças de segurança. Interlocutores do Ministério disseram à CNN que a pasta quer aproveitar o feriado de Tiradentes dessa semana para montar novos cenários com reajustes diferenciados para a categoria. Durante a reunião de ontem, o ministro disse que o martelo ainda não foi batido. Participantes do encontro relataram que pelo menos 3 entidades endureceram o discurso, dizendo que a base cobra uma ação mais contundente da categoria contra o governo. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal era uma das entidades que cobravam esse posicionamento do governo. Pós-pressão, o governo cogita reajuste maior para policiais. E aí eu fico me indagando, professor Zé Humberto. O presidente da República foi eleito com base nisso, a valorização das forças militares. E por que não está acontecendo? As forças de segurança, né? Uhum. Na verdade, sim, nós temos que lembrar de um preceito constitucional que fala da igualdade entre nós, cidadãos, né? Então não há que se falar em discernimento, em tratamento desigual. E essa medida aí, em relação a outros servidores, a outras categorias, claramente ela vem privilegiar uma determinada categoria. E nós não estamos dizendo que essa categoria não precisa de aumento. A questão não é essa. A questão é privilegiar uma categoria e não prestigiar outras. Por exemplo, o governo está dando um aumento linear de 5% para o servidor público federal. Mas observe, isso não atende às perdas salariais ocorridas já há um bom tempo em relação ao último aumento salarial que houve. Nós não sabemos realmente se o governo tem caixa para isso, porque nós estamos sustentando já há 10 anos no Brasil, com um orçamento previsto para 2023 com déficit de 67 bilhões, então nós já vamos, em 2023, para o 10º ano de déficit das contas públicas. O que significa isso para o ouvinte? O governo está gastando mais do que arrecadando. Nós não estamos falando do governo de 2019 para cá, nós estamos falando que isso já perdura há 9 anos e vai para 10 anos. De tudo isso, o que a gente extrai? Que parece-nos, de novo, uma medida eleitoreira. Tanto o aumento de 5% de forma linear para todos do serviço público federal, como querer dar um tratamento diferenciado em prejuízo de outras categorias para as forças de segurança. Muito bem, 8h23, 8h23. A participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. Existe uma petição, o governador Romeu Zema encaminhou uma petição ao STF, Governo do Estado de Minas Gerais, Gabinete de Petição, AGE, Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal. O governador do Estado de Minas Gerais vem à presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 106 do inciso 1º da linha H da Constituição Estadual e 103 capítulo 5 da Constituição Federal, propor ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar em face dos artigos 10 e 11º, 11, né, da Lei Estadual número 24.035, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, altera a Lei Delegada número 37, de 13 de janeiro de 1989, e dá outras providências nos termos da fundamentação a seguir. Enfim, números, incisos, vou direto ao ponto. O que o governador do estado quer, tá entrando no STF para que o STF fique do lado dele, professor Zé Humberto. E eu imaginava que isso poderia ficar ruim pro lado do governador Romeu Zema, só que não é bem assim. Por quê? E aí, o ouvinte, se eu puder falar o seu nome, você manda um joinha. Ele mandou assim pra mim, ó: Matheus, comenta com o professor Zé Humberto. Zema vai vender a imagem que servidor público é privilegiado.
Aí a maioria da população vai ficar do lado dele. E, sinceramente, é pura verdade. Nesse ponto, a gente observa que Romeu Zema recorre ao STF. Possivelmente o STF fica ao lado do governador, até mesmo observando a condição do Estado de conseguir pagar um aumento tão alto. E de todo esse processo, Romeu Zema vai sair por cima, porque existe um preconceito com relação ao servidor público de que ele trabalha pouco e ganha muito. Ou tô errado, professor Zé Humberto? E por isso eu disse um preconceito, porque essa não é a realidade. Matheus e ouvintes, é importante que nós observemos o seguinte: quando o governador Romeu Zema recorre ao STF, arguindo inconstitucionalidade dos aumentos aprovados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o servidor público estadual, ele lança mão de lei estadual, ele lança mão da Constituição estadual e na verdade, a linguagem não seria essa do STF estar do lado do Zema. É porque, na verdade, o STF vai julgar essa ação direta de inconstitucionalidade em um determinado momento, proposta pela AGE, que você falou no início aí, que é a Advocacia Geral do Estado. Por que o Zema está propondo isso? Porque ele afirma que o Estado não tem caixa para bancar esses aumentos que a Assembleia aprovou na semana passada ou atrasada, quando ele perdeu fragorosamente lá por 55 votos a 3, salvo engano. Então, ele diz que não tem caixa para fazer isso. Assim como ele tem um outro problema, né? Nós falamos agora das forças de segurança em relação ao governo federal. As forças de segurança em Minas Gerais também não concordam com 10,06%, que é o aumento proposto pelo Zema para todas as categorias. Então, ele não concorda com aquilo que a Assembleia aprovou, que são percentuais distintos, e ele está dizendo que é possível dar 10,06%, e nós podemos ter sim, com base nessa análise aí que foi feita, o governador Romeu Zema levar até a população uma imagem ruim do servidor público, porque está sendo agraciado com aumentos diferenciados em algumas categorias. Alguns aqui fora vão entender como substanciais, mas que são reflexos também de perdas ocorridas ao longo do tempo e que estão sendo reparadas, e nem na sua integralidade, elas estão sendo reparadas em parte. Então é preciso zelo e cuidado em relação a isso. Por quê? Porque, lembrando aí, Matheus, ele prometeu lá em 2019 que daria um aumento X considerável para as forças de segurança. E aí ele está descumprindo aquilo que ele prometeu. Bom, se ele está descumprindo aquilo que ele prometeu, as forças de segurança nada mais que justo de cobrarem do governador o aumento que ele propôs e que disse que daria lá em 2019. E as outras categorias, por força de perdas históricas aí, do poder aquisitivo, de inflação que não foi reposta, né? Mas existe o risco sim do Zema colocar a população contra o servidor público e se sair muito bem nisso. Prova disso é que a pesquisa eleitoral divulgada em Belo Horizonte hoje mostra, depois você vai comentar aí, o Zema uma possibilidade, retrato de hoje, né? Pesquisa feita entre os dias 14 e 17, de ganhar as eleições em Minas Gerais no primeiro turno. Pois é, professor Zé Humberto, e é disso que a gente fala agora, porque a informação a seguir é de eleições 2022. A informação é do portal Congresso em Foco. Zema e Lula lideram pesquisa, lideram disputa em Minas Gerais, mostra a pesquisa. O governador Romeu Zema aparece à frente na disputa à reeleição em Minas Gerais, de acordo com pesquisa do Instituto Ver, encomendada pela Rádio Itatiaia. Zema tem 44% das intenções de voto.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, vem em segundo lugar com 22%. O líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Viana, do PL, tem 5% na pesquisa estimulada. Com esses percentuais, Zema seria reeleito no primeiro turno. Candidato de Jair Bolsonaro... não, professor, acho que essa informação aqui não está tão correta assim não, porque com esse percentual o Zema ser reeleito no primeiro turno, somente é reeleito no primeiro turno se obtiver acima de 50%, né não? Os votos válidos, né? Aí ele consegue sim, tá certo. Mesmo tendo 44%? É porque a soma dos outros não alcança ele aí, sim. Ah, então tá certo. E continuando a informação, o candidato Jair Bolsonaro, o senador Carlos Viana, tem a maior rejeição. 36% dos eleitores disseram que não votariam nele de forma alguma. Zema e Calil têm rejeição de 32% para Zema, 31% para Calil, respectivamente. Será que essa informação mostra que em Minas Gerais não dá Bolsonaro ou não é bem assim? Então, o cenário mostra, nós comentamos semana passada, e eu acredito que mesmo atrasado, houve uma ruptura entre Zema e o Palácio do Planalto em relação à reeleição de Zema para o governo de Minas Gerais para 2026. E aí o Carlos Viana, um novato na política, né, jornalista, ele um verdadeiro canguru da política, já pulou aí por vários partidos, de prontidão ele falou que quer o presidente Bolsonaro no palanque dele, mas ele não engata mais do que 5% nas pesquisas. E aí tem uma análise de terceira via, que é o caso do Carlos Viana, que é o seguinte: o eleitor, ele na terceira via, ele procura e não acha. E aí, por que ele fixa naquele que está governando e numa experiência que ele teve ou numa administração reconhecida como boa? Que é o caso da disputa, da polarização Zema-Calil. Nós temos aí os pontos positivos da administração Romeu Zema, não tem mais parcelamento de salários, caiu no colo dele, eleitor... Matheus Alves e ouvintes, caiu no colo dele o dinheiro de Brumadinho, 38 bilhões, muito dinheiro, ele saiu distribuindo esse dinheiro para as prefeituras dos municípios, então ele é um forte candidato à reeleição. E o prefeito de Belo Horizonte, com altíssima aprovação no primeiro governo e agora parte do seu segundo governo, mas que ainda não saiu para o interior verdadeiramente, né? Então, nós temos aí uma polarização Zema-Calil e uma possibilidade concreta do presidente Jair Bolsonaro não ganhar a eleição como um aliado político aqui em Minas Gerais. Muito bem, nós continuamos aqui na Rádio Clube 98 com o Em Pauta e a informação não para, porque agora nós falamos a nível municipal. Porque já foi até motivo de comentário nosso aqui no Em Pauta, da participação do professor Zé Humberto, nós falamos a respeito. Mais 2 novos cartórios de registro de imóveis são inaugurados em Patos de Minas. Ô professor Zé Humberto, daquela época que a gente comentou e que a gente contava isso pro ouvinte e comemorávamos a instalação dos cartórios na cidade, demorou muito, ou não? Não, se a gente pensar na operacionalização disso, no fazer isso acontecer... a gente pode considerar que foi dentro de um prazo razoável, tá? Porque tem todo um trâmite legal, de nomeação, nesse caso aí, aqui em Patos de Minas, houve por bem colocar os 3 cartórios no mesmo imóvel, né? Ali quase de frente o Banco do Brasil, então os 3 cartórios estão funcionando lá, e agora nós temos uma divisão de Patos de Minas cidade, mais as localidades da zona rural, distritos, zoneados por esses 3 cartórios. Nós vamos lembrar que o mesmo que nós falamos à época para o cidadão que vai precisar de cartórios, nós não temos competitividade entre cartórios, porque custas
de cartórios são tabeladas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, nós não vamos ter valores diferenciados e mais. Por exemplo, se eu tenho um imóvel, objeto de um inventário, objeto de uma venda, e ele está mapeado como sendo cartório do segundo ofício, eu vou tramitar a documentação lá no cartório do segundo ofício. Eu não vou poder fazer no outro local. Há uma setorização. Qual que é o ganho, então, efetivo? É a melhoria do atendimento, né? Nós vamos ter, ao invés de um cartório atendendo, nós vamos ter 3 cartórios atendendo. E o que a gente já percebeu? Eu fui lá ontem. Agora tem um local para sentar, incrível, né? Tem um local para sentar, tem ar-condicionado, né? Uma sala de espera digna agora, confortável. Essa já é uma mudança provocada por essa criação de mais 2 novos cartórios. Por quê? Porque nós vivemos aqui por um tempo uma verdadeira inanição em relação ao serviço que nos era prestado aqui até então. Até critério para informar o ouvinte, o professor Zé Humberto, então é por isso que o cartório de registro de imóveis da Getúlio Vargas não existe mais. Na verdade não existe mais, ele foi transferido para o imóvel localizado ali em frente ou quase em frente ao Banco do Brasil, né? Sim. Ali lá está funcionando agora na Major Gotti. 3, primeiro, segundo, terceiro ofício, cartório de imóveis. Isso na Major Gotti, né? Isso, exatamente. Isso na Major Gotti, salvo engano, lá no número 1022. É isso, número 1022. É até mais centralizado também, né? Por mais que ele estivesse na Getúlio Vargas. Agora, o que dificulta naquela região ali é estacionamento, ou não, professor Zé Humberto? Com certeza. E lá lá na Getúlio Vargas, nós podemos entender que havia uma maior facilidade. Isso. Colocando João Gotti, eu concordo com você, é um problema que nós vamos enfrentar, né? Uma dificuldade maior para estacionamento. E ali próximo tem um estacionamento privado, mas fica atrás do Banco Itaú, ali onde vai ser construído o novo shopping. Tem também ali na Marechal Floriano, ao lado, aquela que passa ao lado. Há 2 estacionamentos. Isso, então ali próximo a esse cartório tem 3 estacionamentos, né? Ali atrás do Itaú, onde será o shopping, que também é em frente à antiga agência da Caixa, e também ali na Marechal Floriano ao lado, aquela que passa ao lado ali. Ela é o acesso de quem está na Fátima Porto para entrar no centro da cidade, um dos principais acessos. E é claro, ela passa ao lado da Escola Estadual Marcolino de Barros. O FMI, professor, pode falar. É a Farnese Maciel. Né? Então é Farnese Maciel, eu me confundi. FMI melhora a perspectiva de crescimento do Brasil este ano, mas reduz para 2023. Peraí, por que será? O Fundo Monetário Internacional melhorou a estimativa de crescimento da economia do Brasil neste ano, mas piorou o cenário para o ano que vem, alertando para o impacto da inflação elevada. Ao atualizar os dados do seu relatório Perspectiva Econômica Global, primeiro depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, o FMI passou a ver o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022 de 0,8%. Contra 0,3% previsto em janeiro. Por outro lado, cortou a expectativa para 2023 em 0,2 percentual, projetando uma expansão econômica de 1,4%. O FMI está bem mais pessimista do que o Ministério da Economia, que projeta que a economia brasileira irá crescer 1,5% este ano, indo a 2,5% em 2023. Os números do FMI para o Brasil também são bem mais fracos do que aqueles para a América Latina e Caribe, com um crescimento da região estimado pela instituição em 2,5%, tanto para este ano quanto para o próximo. O que isso representa para o brasileiro, professor Zé Humberto? Olha, isso, primeiro que é reflexo de uma inflação de 2 dígitos, né? Ou seja, acima dos 10%, que nós estamos vivendo nos últimos 12 meses. Se nós pegarmos, por exemplo, como corte, como período, março de 2021 a março de 2022, nós temos uma inflação superior a 10%. E nós temos uma tendência de alta da inflação. O governo federal não concorda com isso. Nós temos uma guerra na Ucrânia que nos traz problemas de ordem econômica aqui. E nós não temos uma luz no fim do túnel em relação ao fim desse conflito. E, portanto, com inflação alta, com uma pressão enorme sobre preços, uma taxa de desemprego que ainda é muito alta,
Então, por isso o FMI tem projeções que eu entendo que são mais realistas. Infelizmente elas são menores, são piores, mas elas trazem um retrato melhor do cenário que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos sofrendo uma pressão enorme de aumento de preços em vários setores da economia, né? O ouvinte aí da Clube que vai ao supermercado, vai ao açougue, vai à feira, vai à bomba de combustível, ele sabe do que nós estamos falando, né? Nós estamos pagando mais caro por tudo a todo momento. Professor José Humberto, a gente aqui na Rádio Clube 98 já caminha para o encerramento e da sua participação, mas para a gente não falar só de coisa ruim, tá liberado, pode comprar tudo que você quiser. Vai com calma, não é bem isso, você ainda não ganhou na loteria, mas R$1.000 está garantido, viu? FGTS, saque extraordinário de até R$1.000 começa essa semana. E como deve funcionar? Para que você que está na sintonia possa entender, você precisa entrar no aplicativo do INSS ou até mesmo acessar o site, escolher a opção de saque extraordinário, clicar em consultar, informar o CPF, número do PIS. Enfim, o nosso passo a passo está no clubenoticia.com.br, mas para saber se você tem direito ou não, é só você parar e pensar, se você está trabalhando há mais de um mês, você já tem direito. Você tem direito de sacar, por mais que seja um valor pequeno, para quem está trabalhando há mais de um mês, em torno aí de R$100 até R$200, a depender do salário e da porcentagem. É claro que é 8%, né, o desconto do FGTS em cima do salário, não é isso, professor? Exato. Então, o valor do seu salário é 8%. E aí, o que você pode fazer? Calcular. Se você trabalhou 3 meses e se o seu salário for um salário mínimo, então vamos aqui calcular o seguinte: 1.212 vezes 8 dividido para 100. Você paga de FGTS R$ 96,96. Isso vezes 3 meses, vai dar aí R$ 290,88. Vamos fazer um cálculo aqui, e aqui é algo hipotético de que você tem direito aí a R$10 de juros que veio contabilizando nesses 3 meses. Então você pode sacar R$300 se você trabalhou 3 meses. Agora, se você trabalhou se é R$ 96,96 vezes 12 meses, você trabalhou nos últimos 12 meses, você tem, e vamos calcular aí, vamos jogar uns R$50 de juros do FGTS, você tem direito a sacar e ainda vai sobrar um saldo lá na sua conta, viu? Para o próximo saque. É uma oportunidade que o governo coloca para o brasileiro, ou não tá na hora de decidir sobre saque de FGTS agora, professor Zé Humberto? Na verdade, essa medida já foi utilizada outras vezes e o que acontece é o seguinte: por que o governo libera saques do FGTS? Com o intuito de estimular a economia, né? Ele chama o trabalhador que tem um recurso guardado e o incentiva a ir lá e sacar esse dinheiro. E a maioria opta por sacar. E muitos vão usar isso para pagar contas, alguns vão utilizar para comprar. Mas o fato é que o trabalhador ele é convidado, ou ele é convencido de que ele precisa sacar esse dinheiro para ele fazer a economia girar. Então tem um aspecto positivo, mas tem assim também um aspecto relacionado à falta de criatividade governamental para criar mecanismos de geração de emprego, de aumento de renda, e aí usa como válvula de escape fazer o trabalhador ir lá e sacar recursos do FGTS. Então tem visões diferentes acerca disso.